Bem-vindos ao canal. Esse é o canal Gama e o Direito. Eu sou o Pablo Gama, sou advogado. Este vídeo contém spoiler sobre o arco da Ilha dos Homens Peixe no anime One Piece. Então, quem não quiser spoiler sobre esse arco, eu não recomendo que assista a este vídeo. Muito obrigado. Hoje vamos tratar sobre dois casos que aconteceram no universo de One Piece, um anime que conta a história de Monkey D. Luffy, o pirata que pretende ser o rei dos piratas. Vamos falar mais especificamente sobre o arco da Ilha dos Homens Peixe, sobre o caso da princesa Hirahoshi e sobre o caso de sua mãe, a rainha Otohime, o caso da princesa Hirahoshi. Tudo começa quando Monkey D. Luffy e seu bando entram na Ilha dos Homens Peixe. Quando eles entram lá, eles passam por alguns momentos até serem encontrados pelo Rei Netuno, no distrito de Peixerly Hills. Nesse distrito, que é um paralelo de Beverly Hills, o Rei Netuno convida Luffy e o seu bando para comemorar em seu palácio o salvamento de Megalo, o tubarão protetor da princesa Hirahoshi. Então, como forma de agradecimento a Luffy e seu bando por terem salvado Megalo, o Rei Netuno faz esse convite a Luffy e o seu bando para um banquete em seu palácio, o Palácio Hyugu. Quando Luffy e o seu bando chegam no palácio, acontecem alguns problemas. Luffy, impaciente, com fome, sai da reunião sem que ninguém perceba, atrás de comida. Nessa busca, Luffy acaba se deparando por um lugar que está cheirando a comida. Esse lugar é a Torre Couraça. Sem ninguém por perto, Luffy abre a porta da Torre Couraça e as luzes estão apagadas, mas ele acaba encontrando, acaba visualizando mesmo no escuro a comida. Em seu caminho até a comida, ele acaba se deparando com uma criatura. Essa criatura acende as luzes da torre e pergunta: quem está aí? Luffy, por sua vez, se assusta, pois diante dele está uma grande e enorme sereia. Essa sereia é a princesa Hirahoshi. Então, esse é o primeiro encontro entre Luffy e a princesa. Nesse encontro, a princesa se assusta com a presença de Luffy, pois não conhece, é uma princesa e estava isolada do mundo exterior até o momento. Então ela se assusta, acaba chorando. Só que com o choro da princesa, Luffy acaba se explicando, falando que só está atrás da comida, que não quer fazer mal à princesa, até o momento que um machado entra pela porta da Torre Couraça que o Luffy abriu, e nesse momento, de forma muito rápida, Luffy se coloca na frente do machado, o segura e desvia seu caminho, e a princesa é salva. Por isso, quando Hirahoshi escuta os guardas reais se aproximando, ela esconde Luffy com a sua grande mão atrás de si e fala para a guarda real, para o representante da guarda real, que ela só teve um pesadelo e por isso estava chorando. Os guardas reais trancam a princesa novamente na Torre Couraça. Nesse momento, a princesa pede desculpas a Luffy pelo modo que se assustou, e se comportou diante dele, e o agradece por ter salvado não somente a ela, mas como o Megalo também, o seu tubarão. Nesse momento, a princesa explica para Luffy por que aquele machado foi arremessado. Esse machado foi arremessado por um pirata chamado Vanderdecken. Vanderdecken possui um poder especial devido a uma fruta especial que ele comeu, chamada fruta da mira. Então tudo que ele toca de forma consciente acaba se tornando seu alvo infalível. Por isso, não importa a direção em que ele jogasse o machado iria até a princesa Hirahoshi,
Segundo a princesa, Vanderdeck tem uma mágoa muito grande em relação a ela porque ela não aceitou casar-se com ele. Assim, ela explica que é muito perigoso para ela sair da Torre Couraça. Nesse momento, Luffy fala novamente que está com fome, se aproxima da mesa com vários alimentos e pergunta para a princesa se pode comê-los. Ela permite que ele os coma, ainda mais como forma de agradecimento por ele ter salvado ela e o seu tubarão. Luffy se alimenta e após isso ele pergunta para a princesa se ela gostaria de ir para algum lugar. A princesa então responde que sim, que gostaria de ir para algum lugar, mas teme por sua vida devido ao pirata Vanderdecken. Luffy então convence a princesa de sair da Torre Couraça, visto que ela já está trancada lá há 10 anos, com medo do pirata Vanderdecken. Agora vamos à análise jurídica do caso da princesa Hirahoshi. A análise jurídica que será feita neste vídeo será sob o prisma da legislação brasileira. Então, primeiro temos que considerar que a princesa Hirahoshi, no momento do crime, no primeiro momento do crime cometido contra ela tinha 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, o pirata Vanderdeck começou a persegui-la, crime de perseguição. O crime de perseguição está previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 147-A. Vamos ver o que diz esse artigo antes de explorar como o crime foi cometido contra a princesa. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, quando a princesa Hirahoshi tinha seus 6 anos, Vanderdecken, ao descobrir que ela era princesa e que ela tinha poderes especiais, se interessou em pedi-la em casamento. Contudo, após a negativa da princesa, ele insistiu em persegui-la. De que forma? Como ele tinha o poder da fruta da mira, tudo que ele jogava ia em direção à princesa, inclusive armas letais. Na cena que nós explicamos, é possível ver que ele lançou um machado contra a princesa. Então, ele pretendia matá-la ou ao menos feri-la gravemente, visto que não conseguiria se casar com ela de forma voluntária por parte dela. É interessante essa parte do crime ter começado há 10 anos atrás, porque hoje que a princesa ainda tem 16, como ela tem menos de 18 anos, o crime não prescreveu, ainda mais por sua forma continuada. O crime dia a dia é cometido pelo pirata contra a princesa. Ele não deixa de cometê-lo ao passar do tempo. Todos os dias ele insiste em tentar feri-la gravemente ou matá-la. É o dolo dele, o dolo de cometer o crime. E esse crime impede a princesa de se locomover livremente. Ela tem que ficar presa dentro da Torre Couraça. Outra questão que é possível se perceber aí é se é aplicável ou não o cárcere privado, visto que ao invés da guarda real se locomover contra o pirata Vanderdecken e aplicar a ele o devido processo legal e posteriormente fazer com que ele cumpra a condenação, ao invés disso, a guarda real se omite e prende a princesa numa torre, claro, sob as ordens do rei. Então, sob a legislação brasileira, nós poderíamos falar que a princesa Hirahoshi pode ser vítima não só de um crime, que é o de perseguição, mas também ela pode ser vítima de 2 crimes, que é o de perseguição e cárcere privado, visto que são 2 pessoas que limitam seu movimento, o pirata Vanderdecken e seu pai, o rei Netuno. Agora vamos falar sobre o caso da rainha
Otohime, mãe da princesa Hirahoshi. Diferente do outro caso, este é contado pelo ex-corsário Jinbe. Jinbe conta que há 16 anos atrás, na Ilha dos Homens Peixe, ocorria um crime. Nesse crime, é possível notar que o bancário acusa uma outra pessoa de estar cometendo o crime, chamando-o de meliante. Em seguida, é possível ver o acusado com uma arma de fogo colocada sob a cabeça de uma sereia que ele segura com outro braço e um saco cheio de dinheiro em suas costas. Nesse momento, o acusado também profere palavras de ameaça contra a integridade física da sereia. Com a comoção desse fato, a rainha Otohime, esposa do rei Netuno, escuta e decide se locomover até o local. Nesse momento, é possível ver que ela está acompanhada de sua guarda pessoal. Isso é um detalhe que será mais relevante posteriormente. Nesse momento, é possível ver que o acusado faz um disparo em direção à rainha que se aproxima. Contudo, a rainha, de forma fabulosa, se desvencilha dos disparos, ou seja, desvia dos disparos e consegue se aproximar do acusado até o momento em que o tapeia. O tapa foi tão forte que o lança contra o chão, ou seja, o derruba. A guarda pessoal chega e consegue mobilizar a princesa que tinha sido pega pelo acusado, de forma que mantenha a integridade física de tal sereia. Nesse momento, a rainha questiona o acusado por que ele cometeu o crime de roubo. É interessante perceber que a rainha, sob a legislação brasileira, ela acumula alguns cargos, alguns poderes com ela. O primeiro ali é o poder de investigação, que é, a princípio, da polícia. No Brasil, o poder de investigação é da polícia. Posteriormente, quando ela questiona o acusado de cometer um crime já acusando, ela acumula o poder concedido ao Ministério Público. Esse poder de denunciar, de acusar de forma pública, crimes públicos, são conferidos ao Ministério Público. Posteriormente, o acusado se contrapõe à rainha e questiona o que ela entende sobre a pobreza, de forma que já está montando, esse acusado já está montando a sua defesa. Em seguida, ele justifica falando que tem 10 filhos passando fome em casa. Então ele está justificando o motivo pelo qual o levou a cometer o crime ali, no qual até o momento ele está sendo acusado de roubo. Nesse momento, é possível ver que a rainha aplica uma penalidade ao acusado, estapeando ele e falando que deve ensinar a ele uma lição. Em seguida, ela questiona se os filhos dele ficariam felizes de serem criados com dinheiro provido de crime. Posteriormente, ela ordena a ele que ele viva uma vida da qual ele possa se orgulhar. Então, ao final, ela traz uma moralidade sobre os atos dela, uma moralidade social. Agora que a rainha fez a acusação e aplicou a penalidade, algo que também caberia, neste caso, ao poder executivo. O nosso poder executivo, mais especificamente a secretaria, agora que a rainha já fez a vez da polícia, já fez a vez do Ministério Público e já fez a parte do judiciário, pois já condenou o acusado de ter cometido crime, ela finalmente aplica a pena. Após tudo isso, a rainha pede desculpas por não ter ciência das dificuldades financeiras do acusado. Conforme ela se desculpa, ela também se comove com a situação, pois, querendo ou não, ela é conhecida por ser uma rainha benéfica ao seu povo, uma pessoa que se preocupa com o seu povo. Ela tem essa característica altruísta. Em seguida, o homem peixe, que
que agora já está condenado, e depois vamos explicar por quê, o homem-peixe pede desculpas à rainha e explica que ele não tinha outra escolha, pois a sua loja tinha pegado fogo e alguém tinha levado todos os pertences de sua loja. Então, nesse momento, é possível perceber que o condenado também foi vítima de um crime que já comentaremos qual é na análise jurídica sobre este caso. E é nesse momento que o acusado, agora condenado, chega à conclusão de por que seus filhos estavam passando fome, visto que ele perdeu seu ganha-pão. Ele era empresário, tinha uma loja, teve a sua loja incendiada e furtada e por isso não tinha mais renda para pagar suas dívidas e sustentar sua família. A rainha responde dizendo que era dever dela, era dever da coroa prover condições para que o homem-peixe tivesse um mínimo para poder se sustentar a si e sua família. Em seguida, ela o reprime novamente. E explica que se todos que estivessem na mesma condição que ele fizessem o mesmo que ele fez, isso nunca acabaria, ou seja, a criminalidade na sociedade em que eles vivem nunca acabaria, o que é verdade. Se todo mundo que tem necessidade cometer um crime, e como sempre haverá necessidade das pessoas, então o crime nunca acabará. Nós sempre viveremos numa sociedade vítima da criminalidade. É aí que o condenado demonstra seu arrependimento, dizendo que não cometerá mais crimes e agradece a rainha pela comoção dela, por ela ter se comovido por ele, demonstrado que ele também é importante como indivíduo na sociedade em que eles vivem. E nesse momento ela deseja boa sorte ao condenado, enquanto vê que ele está sendo preso pela guarda pessoal que a acompanhava. Agora vamos para a análise jurídica do caso da rainha Otohime. No caso da rainha, é possível notar que logo no começo da história há um suspeito com uma arma de fogo em mão, um saco de dinheiro nas costas e uma sereia debaixo do braço dele. Nessa cena, é possível ver que está sendo cometido um crime em flagrante, ou seja, o crime está sendo cometido naquele momento. E o crime é o crime de roubo. Segundo a legislação brasileira, o crime que esse suspeito está cometendo é o crime de roubo, descrito no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Vamos ler o artigo referente a roubo para entender melhor a situação. Subtrair coisa móvel alheia, ou seja, que pertence a outra pessoa, para si ou para outra pessoa, mediante ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, quando o suspeito aponta a arma para a sereia e diz que se ele não conseguir efetuar o roubo, ele irá disparar na cabeça dela, é nesse momento que se configura o roubo, pois há uma grave ameaça contra a integridade física dessa sereia. Por outro lado, também é interessante nós percebermos como hoje, na sociedade brasileira, as atuações feitas pela rainha Otohime, nesse caso, são distribuídas em diversos cargos. Então, a princípio, quem prenderia, o suspeito em flagrante delito seria a polícia. Então, a rainha delega essa função à sua guarda real, que nesse caso também é sua guarda pessoal naquele momento. Então, a polícia tem essa prerrogativa profissional de fazer a investigação e, se necessário, prender o suspeito, que é o que acontece ao final da cena. Ao final da cena é possível ver que o suspeito está sendo preso pela guarda real da rainha. Posteriormente, quando a rainha faz a acusação contra o suspeito, é possível notar que ela assume a função
do Ministério Público, ou seja, os promotores ou procuradores do Ministério Público, na legislação brasileira, é que teriam essa prerrogativa da acusação de crimes públicos. Em seguida a essa acusação, também é possível perceber que a rainha, ela assume o poder judiciário, pois ela já condenou, ela acusou e ao mesmo tempo já condenou a prática cometida por aquele suspeito. Então, de suspeito, ele vai para acusado e de acusado, ele vai para condenado ou executado, tá? É um termo técnico, executado, que significa condenado nesse caso. Então, a rainha começa como policial ao imobilizar o suspeito. Posteriormente, na acusação, ela assume a posição do Ministério Público e em seguida do Poder Judiciário, condenando aquele homem-peixe por sua prática criminosa de roubo. Ela até em sua fala que ele cometeu um roubo. Em seguida, do Poder Judiciário, a rainha vai para o Poder Executivo, pois é o Poder Executivo no Brasil que cuida quanto a essa parte de penalidade. Aqui no Brasil, como não há pena capital, a pessoa, ela normalmente, que quando comete o crime de roubo, ela é presa, ela vai para a penitenciária e fica lá por um período de tempo determinado pelo Poder Judiciário. Mas quem faz o controle na penitenciária, quem cuida da penitenciária, quem cuida das pessoas que estão presas na penitenciária é o Poder Executivo, por meio de secretaria. Então, o Poder Executivo delega esse poder de cuidar da pessoa que está presa a uma de suas secretarias. A rainha, nesse caso, e é aí que entra a Guarda Real da Rainha. A rainha delegou seus poderes executivos ali à sua guarda real. Dessa maneira, nós encerramos a análise jurídica da rainha Otohime. Espero que tenham gostado. Caso queiram alguma análise jurídica específica, deixem nos comentários. Dúvidas também podem deixar lá. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, apertar no sininho para ativar as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!